Nacionais. Irmã Jaqueline é coordenadora de projetos com crianças no Brasil inteiro, mas tem realizado um trabalho específico aqui nas comunidades carentes da Mangueira, do Complexo do Alemão e outras comunidades, levando crianças ao conhecimento da mensagem de esperança em Jesus. Com a palavra, então, irmão Renê e irmã Jaqueline vão se dividir aí como for melhor para vocês, para nos trazer os desafios de missões nacionais desta noite. Boa noite, amados da Igreja Batista, aqui no Meia. Agradecemos a Deus pela oportunidade. Sou o missionário Renê Santos, essa é minha esposa, a missionária Jaqueline Santos. Estamos aqui a convite dos irmãos amados, e somos também missionários da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. Eu vou estar passando agora a palavra para a missionária Jaqueline, que vai estar junto conosco, contemplando também a palavra de Deus e também passando também os momentos missionários, as experiências nos campos missionários que nós temos passado. Passar aqui a palavra para a missionária Jaqueline Santos. Boa noite, irmãos. Quantos aqui no auditório são baianos? Levanta a mão aí. Quantos baianos a gente tem aqui? Ah, tem bastante baiano. Agora, quantos filhos de baianos? Tem bastante. Então, a Bahia está no DNA, né? Porque o cântico missionário, eu acho que foi baseado na Bahia esse ano. E eu fico imaginando o nosso último campo missionário, que foi na Bahia. Nós deixamos em fevereiro, e eu gostaria muito de estar lá nesse período de setembro, porque, com certeza, na Bahia, o Cântico de Missões, a lamparina da nação, é uma lamparina bem acesa, porque o povo canta mesmo esse ritmo tão típico do Nordeste. E é sobre a Bahia que a gente vai falar um pouquinho das nossas últimas experiências, mas também sobre os campos missionários onde a gente tem passado. E eu quero desafiar você nessa noite a olhar para a obra missionária de uma forma muito mais profunda do que aquela que nós temos visto até aqui. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, e eu quero refletir com você nessa noite sobre os 3 aspectos da obra missionária. E eu creio que Deus ele tem a forma dele de falar e de agir, e quando a gente lê esse texto, aquilo que a gente vai falar, o que Deus colocou no nosso coração, ele vai vir bem de encontro à realidade que a igreja está vivendo agora, o que é olhar para um desafio com os olhos da fé. E isso envolve o campo missionário e isso envolve também a sua vida. Eu sei que você conhece esse texto, é a primeira multiplicação dos pães, mas eu quero colocar para você, à luz desse texto, a visão missionária que a gente pode ter desse texto de João, capítulo 6, versículos de 1 a 5. E os 3 aspectos da obra missionária. Diz assim a palavra de Deus. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças, os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, esse é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte.
Uma situação muito conhecida para todos nós, e desde quando a gente é criança, a gente escuta a história sobre a multiplicação dos pães. Mas quando a gente pensa nos 3 aspectos da obra missionária, eu quero que você olhe primeiro para necessidades. A Bíblia está nos dizendo que Jesus estava ali com aquela gente, com aquele povo. Nós não sabemos há quanto tempo aquelas pessoas estavam com Jesus, mas o fato é que Jesus olhou para aquela multidão e viu naquela multidão necessidades. Não foi o povo que chegou para Jesus e disse: Senhor, pode nos dar um pão? Senhor, estou precisando comer. Senhor, eu estou com fome. Não. A Bíblia diz que Jesus levantou os olhos, olhou para a multidão e sentiu compaixão daquela gente. Porque Jesus percebeu naquele momento a necessidade do povo. A necessidade dali, daquelas pessoas, naquele dia, era necessidade material. Eles estavam com fome realmente, porque estavam talvez há muito tempo atrás de Jesus. E quando a gente pensa no Brasil atual, quando a gente pensa na realidade das crianças do nosso tempo, nós também podemos olhar e ver as necessidades das nossas crianças. E eu quero desafiar você nessa noite a olhar com olhos de compaixão para as necessidades das crianças desse Brasil. Se você talvez não saiba de muitas estatísticas e muitos números que são assustadores, vale a pena dizer para você que no Brasil existem 18 mil crianças que são vítimas de violência todos os dias, seja violência física, violência sexual. Nos boletins de ocorrência das delegacias, 40% dos BOs são de violência contra a criança. Hoje em dia, as crianças entram no tráfico de drogas aos 12 anos de idade. Uma pesquisa do governo federal feita na década de 80, final da década de 80 para 90, o envolvimento das crianças e o aliciamento para o tráfico era por volta dos 15 anos. Hoje, é por volta dos 12 anos de idade. E foi perguntado para essas crianças que se envolvem tão cedo na criminalidade, nas drogas, o porquê delas se envolverem com isso. E a primeira resposta foi necessidade de ser aceito pelo grupo. E a segunda resposta, o segundo motivo, dinheiro para a família. Nós estamos vivendo um tempo em que as necessidades das crianças estão aí diante dos nossos olhos. Necessidades, por exemplo, como aquelas que nós conhecemos na cidade de Morro do Chapéu, uma cidade de 35 mil habitantes que fica na Chapada Diamantina, na Bahia. É a zona oriental da Chapada, que fica entre o sertão e a Chapada. Isso significa que no verão as temperaturas vão altíssimos, aquele sol escaldante do sertão, muita seca no período de escassez da chuva. Mas no inverno, as temperaturas baixam a 8, 7 graus, trazendo um frio terrível para a cidade. E sabe o que acontece com uma população que vive numa disparidade geográfica como essa? O empobrecimento do solo, porque o solo não é tão fértil. Antigamente, a cidade de Irecê, que fica na rota de Morro do Chapéu, era conhecida como a Rota do Feijão. Mas veio a praga, o empobrecimento do solo, e Rota do Feijão hoje é só o nome da estrada, porque não há mais plantação. O êxodo rural é muito grande. E o que acontece muito naquela cidade? As famílias, os pais de família, eles deixam o sertão e vão para São Paulo, ou vêm para o Rio de Janeiro, porque acham que aqui no Sudeste é a terra da riqueza, a terra da prosperidade. E muitos dão seus filhos uns para os outros, não para parentes, para pessoas próximas. Uma das pessoas que conviviam conosco, ela veio nos procurar em nossa casa quando a gente estava trabalhando lá, e ela disse o seguinte: eu estou indo embora para São Paulo e eu estou dando os meus filhos. Eu já vi gente dar gato, eu já vi dar cachorro, eu já vi dar planta, mas eu nunca tinha visto ninguém dar filhos. Filhos no plural, porque eram 5 filhos. E eu disse para ela, conversando com aquela senhora, eu disse para ela que ela não deveria fazer isso, que os filhos são presentes do Senhor, que aquelas crianças precisavam de um lar, precisavam de uma família, ainda que carente, mas que tivesse o abrigo e a proteção de uma casa. E ela disse para mim, se você quer tanto preservar e cuidar dos meus filhos, fique com uma delas. E disse o nome de uma das meninas, que era as meninas que frequentavam a nossa congregação, a nossa igreja que nós estávamos plantando. Uma menina de 9 anos, que a gente tinha muito cuidado com ela, porque sabia toda a bagagem que ela carregava. E a mãe, sem menor constrangimento, se você gosta tanto da minha filha, fica com ela. Ela já tem 9 para 10 anos, ela pode te ajudar nos serviços da casa. Essa era a necessidade das pessoas de lá.
Encontramos crianças de 4, 5 anos, bem pequenas, que o mingau que elas comiam era farinha com água. Não havia leite nem açúcar, era só farinha, farinha de mandioca, aquela que a gente faz farofa mesmo. Eles colocavam farinha, misturavam um pouco de água e dava para aquelas crianças comer, porque aquela cola, aquela pasta enchia a barriga das crianças e elas não sentiam fome. Se você atravessar as ruas, se você andar por todos os lugares, você vai encontrar um povo necessitado, um povo carente, um povo que precisa de Jesus. Mas muito mais do que as necessidades materiais, o nosso povo e as nossas crianças necessitam conhecer da graça de Deus. Vivemos um tempo em que as crianças, elas são vítimas de toda sorte de violência. Lá onde nós estávamos trabalhando, fomos visitando as casas, fomos visitando as famílias pelo período da tranche que aconteceu em 2008, que foi quando nós chegamos lá. E encontramos, por exemplo, uma criança surda. E a forma que a mãe fazia para acalmar aquela criança era queimar os braços dela, porque eles achavam que a menina era louca. E ela não era louca, ela só era surda. Ela não tinha acesso ainda à escola, ela não conseguia se comunicar. E por causa dessa aflição e toda a bagagem que ela carregava, ela às vezes ficava muito nervosa. E a mãe, para acalmar aquela menina, pegava pontas de cigarro e queimava os braços dela, os braços todos marcados. O povo necessitado. Às vezes, irmãos, a gente vive nas nossas redomas, dentro das nossas realidades, dos nossos contextos, da nossa família. E a gente, às vezes, não percebe que há lá fora uma multidão aflita, uma multidão carente, que precisa conhecer a graça e o amor de Jesus. Mas naquele dia, Jesus olhou para aquela multidão e teve compaixão dela. E a minha pergunta para você nessa noite: você tem compaixão pelas crianças do nosso Brasil? São quase 60 milhões de crianças. Você tem tido compaixão por elas? Você tem compaixão da situação que as nossas crianças têm vivido? O segundo aspecto que envolve a obra missionária é dificuldades. Enquanto Jesus mostra para os discípulos as necessidades, vem Filipe e encontra as dificuldades. Jesus olha para Filipe e não pergunta para ele: nós vamos comprar pão, nós vamos saciar a multidão? Não. E Jesus já chega com uma pergunta que define o que vai ser feito. Onde vamos comprar o pão para alimentar essa multidão? Talvez Filipe deve ter pensado: Jesus endoidou hoje. Será que Jesus não está vendo que são 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, que naquele tempo não eram contados por uma questão cultural da época? Era muita gente. Eu fico imaginando a cara de Filipe quando Jesus perguntou isso para ele: onde vamos comprar o pão? Talvez o semblante de Filipe seja como de alguns dos irmãos quando a gente diz assim: vamos comprar uma propriedade de 300 mil reais. Alguns talvez tenham o mesmo semblante que Filipe: o pastor deve estar doido hoje, não deve ter dormido direito. Talvez alguém pergunte assim: vale a pena levantar 13 milhões de reais? Onde vamos levantar 13 milhões de reais para o alvo de missões nacionais? Filipe estava olhando para as dificuldades. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, 200 denários não são suficientes para alimentar essa multidão. Um denário correspondia à diária de um trabalhador braçal. Vamos colocar aí para o nosso contexto atual a diária de um pedreiro, que ultimamente anda até meio inflacionado, mas vamos colocar aí a diária de um pedreiro. 200 dias de trabalho de um pedreiro não seriam suficientes para alimentar aquela multidão. O grande problema, irmãos, é que muitas vezes, quando nós estamos diante das necessidades das pessoas, a nossa tendência é olhar para as dificuldades. É a nossa tendência natural. E isso nos impede, muitas vezes, de contemplar a grandeza daquilo que Deus quer fazer. Eu me lembro que um dos campos missionários onde a gente estava trabalhando, no interior de São Paulo, ainda antes de ir para a Bahia, nós conhecemos uma senhora japonesa, chamada Hiroko Handa. Ela bem pequenininha assim, baixinha, não cresceu, bem baixinha. Ela veio para o Brasil no final da guerra, quando os imigrantes vieram e vinham de navio, aportaram lá em São Paulo e formaram a colônia, a grande colônia japonesa. Ela veio criança ainda, junto com seus pais. Cresceu na capital, em São Paulo, casou-se, teve 2 filhos, Nobuhanda e Flávio Hiroshiro. O Nobuhanda, quando ele estava na juventude, ele foi convidado por um amigo dele para ir a uma igreja. E ele foi e aceitou Jesus naquela igreja batista em São Paulo.
Deus o chamou para o ministério e ele foi estudar na faculdade teológica. E desde aquele tempo, ele nunca deixou de orar pela salvação da sua mãe. Aquela japonesa, budista por herança, por cultura e com toda aquela forma de viver fechada na família e na cultura japonesa. Ele começou a pastorear uma grande igreja em São Paulo, uma igreja muito conhecida, e sempre orando pela conversão da sua mãe. Um dia, os batistas brasileiros resolveram enviar para a cidade de São Pedro, no interior de São Paulo, missionários. E lá fomos nós, plantar a primeira igreja batista na cidade de São Pedro. Uma cidade que fica a 185 quilômetros da capital, bem pertinho de Campinas. Uma cidade de colonização italiana. E quem havia ido morar naquela cidade? A Hiroko Handa, uma japonesa. Agora, você não me pergunte o que uma japonesa estava fazendo numa cidade de colonização italiana. Porque a gente não tem essa resposta, a não ser porque era propósito de Deus para que ela fosse salva. Quando nós chegamos naquela cidade, pastor Nobu Handa ligou para nós e pediu que fôssemos à casa daquela mulher, falar a ela e conversar com ela, firmar amizades, compartilhar de Jesus, contou sua história, dos anos que ele orava pela conversão da sua mãe. E nós fomos à casa daquela mulher, nos recebeu com muita simpatia, com muito amor, fizemos amizades, começamos a estudar a Bíblia e durante 2 anos inteiros, toda semana, nós estudávamos a palavra de Deus com aquela senhora. 2 anos inteiros, toda semana, junto com ela, estudando a palavra de Deus. Se tivéssemos olhado apenas para as dificuldades, como Filipe olhou, teríamos dito, ela jamais vai aceitar Jesus. Budista de herança, cultura fechada, ela não vai romper com a sua família. Poderíamos ter olhado para as dificuldades, mas Deus estava falando para nós, olhe para a necessidade que está no coração dela. Ela tinha muita dificuldade de entender a diferença entre Jesus e Siddhartha Gautama, o Buda, porque para ela, os dois eram iluminados. Muita dificuldade de entender a diferença entre nirvana, quando se alcança a perfeição depois de muitas reencarnações, e a vida eterna. A diferença entre morrer uma só vez e reencarnar várias vezes. Mas nós sabíamos que não era pela nossa formação, não era pelas nossas argumentações, não era pela nossa bagagem teológica, mas era pelo poder de Deus e pela ação do Espírito Santo na vida dela. Por isso, continuamos trabalhando durante os 2 anos inteiros. Um dia, sem que a gente esperasse, uma manhã, bem cedinho, ela ligou para nós por volta de 6 horas da manhã, ela acordava bem cedo, com aquele sotaquezinho típico japonês, disse o seguinte: Jaqueline, hoje quer aceitar Jesus, né? E eu vibrei de alegria. Pensei até que eu estivesse sonhando, porque era 6 horas da manhã, eu mal tinha acabado de acordar. E eu falei, que bom, fico feliz pela sua decisão, glorifiquei a Deus com ela. E falei, olha, hoje no culto, vamos fazer um culto de gratidão a Deus e vamos fazer essa declaração de fé pública, de que agora a senhora está aceitando Jesus. E ela disse, de noite não, quero aceitar Jesus agora, já demorou muito tempo, né? E foi ali, irmãos, no telefone, bem cedinho de manhã, que ela aceitou Jesus, entregou a vida ao Senhor. Depois veio confirmar isso no templo, mas a decisão dela. Levamos mais 1 ano no discipulado, até que ela aceitasse ser batizada. E no dia do batismo dela, que ela entendeu realmente que ela queria ser batizada, que ela nos procurou e por que ela queria ser batizada. No dia do batismo, o seu filho, Nobu Handa, pastor Nobu Handa, esteve lá em São Pedro conosco, batizando a sua mãe, depois de 24 anos de oração. 1 mês depois que ela foi batizada, seu filho mais novo, que não era crente, faleceu, andando de bicicleta, no domingo de manhã, ele teve um infarto, com 40 e poucos anos, e caiu da bicicleta, morto no chão. E quando a gente recebeu essa notícia, a gente ficou assim, muito aflita, porque como falar para uma senhora já idosa que ela havia perdido o filho que era a companhia dela diária? Como ela iria lidar com isso, uma recém-convertida? E íamos caminhando pela rua, pedindo ao Senhor palavras que pudessem ter o poder de trazer consolo àquela vida. Mas quando nós chegamos na casa dela, antes que falássemos, ela nos abraçou e disse, eu agradeço a Deus, porque Deus levou meu filho. Deus sabe o que faz e a hora que faz. Eu fui uma boa mãe, ele foi um bom filho, e eu só posso agradecer a Deus. Em lágrimas, em prantos,
mas com o coração em paz, tranquilo, porque aquela mulher não era mais a mesma pessoa, uma nova criatura em Cristo Jesus. Veio o velório, e como budista que antes ela era, e a sua família toda era, ela teria que tomar a decisão em participar das celebrações ou não participar das celebrações. E ela declarou diante de toda a sua família: eu agora não sou mais budista, eu pertenço a Jesus. No final do velório, aquela família, aquela cultura fechada, se abriu. As duas irmãs dela, mais novas, vieram nos procurar pedindo: nós queremos aprender o que Hiroko está aprendendo, porque nós queremos ter o que ela tem. E foi assim que nós começamos, numa cidade de italianos, um trabalho de evangelização com uma família japonesa. Porque Deus nos mostrou que, além das dificuldades, havia a terceira coisa que envolve a obra missionária: as possibilidades. Enquanto Filipe estava ali dizendo para Jesus: Senhor, 200 denários não são suficientes para comprar de pão. Chega André, como quem não quer nada, e fala: Senhor, está aqui um rapaz, ele tem 5 pães e 2 peixes, o que é isso para alimentar uma grande multidão? André sabia que aquilo era pouco, ele estava vendo aquelas pessoas, ele viu a necessidade, ele sabia, ele reconhecia que o que estava diante dele, que nem era dele, era do rapaz, era pouco. E você já parou para pensar sobre quem era André? Ele não era popular como Pedro, né, que tinha tanta facilidade de falar, às vezes falava até mais do que devia. Ele não teve a cultura que marcou mais tarde o apóstolo Paulo, criado na escola de Gamaliel, com a cultura helenística. André não tinha o carisma de João, que se reclinava no peito de Jesus. Ele era simplesmente André. Mas ele tinha uma facilidade, ele levava pessoas a Jesus. Foi assim quando ele encontrou Jesus, quando Jesus veio ao encontro dele, ele foi procurar Simão, seu irmão, e disse: Simão, venha, porque nós encontramos o Messias. Foi assim com os gregos, lá em João 8, quando os gregos procuram Jesus, e aí André vai levá-los, e foi assim também aqui na multiplicação dos pães. Ele não tinha solução, mas ele viu que tinha um rapaz com 5 pães e 2 peixes, e apresentou a Jesus. Eu vejo em André aquela pessoa simples, comum, como eu e você, uma pessoa de fé, porque ele sabia que aquilo era pouco, mas diante das mãos de Jesus, as possibilidades que aquilo poderia tomar. E foi pensando nas grandes possibilidades da obra missionária, que depois de 10 anos de trabalho no interior de São Paulo, nós nos mudamos para o sertão da Bahia. Conhecíamos uma realidade de interior de São Paulo, onde a qualidade de vida era ótima. Estávamos morando numa cidade que estava entre as 5 melhores cidades em índice de desenvolvimento humano. O povo tinha necessidades, mas eram espirituais, não eram materiais. E fomos parar no sertão da Bahia, onde não havia shopping center, não havia sequer uma loja onde a gente pudesse olhar as vitrines, porque o comércio muito fraquinho, as lojas não investiam em vitrines, só em feira popular. O nosso shopping era a feira nordestina. A nossa praça de alimentação e lanchonete era a barraquinha do pastel do vizinho. E foi essa realidade que nós encontramos quando nós chegamos na Bahia. Começamos o nosso trabalho em 2008, na Transchapada. Durante 20 dias, nós tivemos 22 voluntários conosco, trabalhando de casa em casa, de um a um. Vestíamos a camisa amarela da Trans e aquela bolsinha verde que Missões Nacionais colocou como uniforme. E quando começamos a caminhar pela cidade, as pessoas nos perguntavam: quem é esse povo de amarelo? Então, nós ficamos conhecidos na cidade como os amarelinhos. E chegamos na casa de uma menina de 9 anos, chamada Alane. Bem pequenininha, franzina, magrinha. Depois você vai ver a foto dela aí, bem magrinha, franzina. E ela chegou e ela disse o seguinte: é o que vocês são, hein? E nós falamos: nós somos da Igreja Batista. E vieram dar o quê para nós? Era ano eleitoral. Um povo de amarelo com bolsinha verde, logo associaram com o Bolsa Família. E nós dissemos: nós não somos do Bolsa Família. Nós temos uma bolsinha, mas nós temos aqui dentro da bolsinha o Evangelho de Jesus, a palavra de Deus. E ela chamou a avó para falar com a gente, a dona da casa. E no sertão, é assim, pelo menos no sertão da Bahia, não sei se em todos os sertões, mas no sertão da Bahia é o seguinte: o homem, ele é o cabra macho, ele tem a peixeira, e brigou, ele resolve as coisas na peixeira.
mas é a mulher que diz para que lado a peixeira vai. E ela chegou na casa e falou assim, a partir de hoje, todo mundo vai estudar a lei. Sabe qual era a lei? A lei dos crentes, o evangelho de Jesus. Porque lá no sertão é chamado a lei do crente. Então, já que eles achavam que a gente era a lei do crente, perguntou, você é da lei? Eu sou da lei e da graça de Jesus Cristo. E nós começamos naquela casa um estudo bíblico com 12 adultos e uma penca de crianças. Toda semana, compartilhando de Jesus. Na quarta semana, perguntamos àquelas pessoas quantos daqueles que estavam ali queriam entregar a vida a Jesus. Nenhum adulto levantou a mão, apenas a Alane, aquela menina magrinha, franzina, que a avó tinha dado ordem, você escreve no livrinho do crente. E ela entregou a vida a Jesus. Ela levantou a mão e falou, ô Projac, eu quero aceitar Jesus. Você sabe o que é pró? É professora. Lá no Nordeste é professora da igreja, a professora de música, professora da escola. E aí, para eles ficarem assim mais íntimos, é professor, enquanto é você aqui, eles lá. Quando você vai ficando íntimo, então é pró. A pró da escola, a pró da igreja. E nós viramos, então, os prós da igreja. E aí, imagina, a Projaqueline era tão grande para eles que eles apelidaram de Projac. Que situação. Saí de São Paulo e fui virar Projac no Nordeste. E a Projac sentava toda semana com a Alane no discipulado. E aquela menina de 9 anos tinha muita curiosidade de saber a respeito de tudo. Ela era doida para conhecer São Paulo, só conhecia São Paulo na televisão. O Rio de Janeiro, a única coisa que ela queria conhecer era o Maracanã. Não queria mais nada, porque achava que aqui era tiro toda hora. E ali, irmãos, naquelas conversas, no discipulado formal e informal, aquela menina foi crescendo e orando a Deus, trazendo as suas irmãs, as suas primas para a igreja, que foram se convertendo e foram aceitando Jesus. A igreja foi crescendo, estávamos plantando uma igreja, e a igreja foi crescendo e essa menina foi crescendo junto com a gente. Veio o curso de líderes e ela fazia curso. Ó, Projac, posso aprender isso aí? Pode, Alane, pode vir. Formamos um grupo de oração das mulheres. Ó, Projac, posso fazer parte do grupo de oração? Pode, Alane, vem para o grupo de oração. E todas as atividades, essa menina estava lá. Ano passado, ela já com seus 12 para 13 anos, nós fizemos um curso de homilética, ensinando aqueles primeiros irmãos que aceitaram Jesus lá em 2008, já estavam caminhando no treinamento de líderes com a gente estava ensinando como eles pregarem. É claro que a gente estava dando aula de grego para ninguém, mas a forma simples de se montar um sermão, para que eles, da forma deles serem, pudessem compartilhar a palavra de Deus com seus amigos e nos pontos de pregação que a gente estava abrindo lá na comunidade. E chega a Alane com a mãozinha na cintura. E quando ela colocava a mão na cintura, a gente sabia que vinha chumbo. E ela chegou e falou assim, ó, Projac, eu posso aprender esse negócio de homilético? E eu falei, olha, não é homilético, não, é homilética. Nós vamos aprender como escrever, como montar uma mensagem bíblica. É isso aí mesmo, eu quero aprender homilético, porque eu quero falar de Jesus para toda a minha família. E lá foi a Alane participar do nosso curso de homilética. 14 alunos e ela era uma delas. No final do curso, todo curso tem que ter um trabalho de conclusão. E a Alane estava junto com a equipe. Nós fizemos uma escala para que aqueles irmãos pudessem pregar nas nossas atividades. E eu coloquei a Alane para pregar numa quinta-feira, que era culto de oração. E quando ela viu a escala no mural, ela veio com aquela mãozinha na cintura e disse assim, ó, Projac, a senhora acha que Deus não pode falar com criança, não? Eu falei, acho, Deus fala com criança. Pois não parece, tu me colocou para falar na quinta, que tem pouquinha gente. Eu queria falar, é no domingo que está assim, ó. Que vergonha, né, irmãos? É só missionário que dá umas escorregadas dessas. Eu sei que os irmãos não fazem isso, não. Os irmãos sabem que Deus fala com crianças. E ali eu conversei com ela, e eu me expliquei, né? Tentei me explicar com ela, e falei, olha, dessa vez você prega na quinta, na próxima você vai pregar no domingo à noite, quando estiver bem cheio. E ela pregou com uma autoridade como poucas vezes eu vi até em pastores. Como Deus falou na minha vida naquela noite, irmãos. Ela pregou sobre a oração de Jesus, a oração do Pai Nosso, o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E lá pelo meio da sua mensagem ela disse, e eu tenho algo que eu estou orando a Deus há muito tempo. O que uma menina tão nova tinha tanto tempo para orar?
Ela terminou a mensagem, foi muito abençoada, as pessoas foram muito edificadas naquela noite. Isso foi no início do ano. No meio do ano, ela chega para mim e diz assim: minha mãe quer fazer estudo bíblico. Janilda, a mãe dela, que em 2008 tinha feito estudo bíblico conosco naquela casa. E eu disse, tudo bem, então você vai dar o curso para ela, você vai fazer o estudo bíblico com ela. E aquela mãozinha, né? A mãozinha vai logo para a cintura. E eu sei dar estudo bíblico. Falei, sabe, você agora está formada em homilética. E aí ela ficou animada, colocamos uma irmã adulta para dar a ela segurança e ajudá-la. E elas começaram a fazer estudo bíblico com Janilda. E na segunda lição, a mãe da Alane entregou a vida a Jesus. Na semana seguinte, a mãe da Alane, a Janilda, veio à igreja, no templo, e ali, durante o apelo, o missionário René, quando fez o apelo, ela entregou a vida a Jesus. E a Alane tinha dado o conselho direitinho para ela. Ó, mainha, quando o pastor perguntar se quer Jesus, diz-lhe que sim, porque qualquer que tiver vergonha dele aqui na terra, Deus vai se envergonhar no céu, então não tenha vergonha, não. E a mãe não teve vergonha, entregou a vida a Jesus. Algumas semanas depois, a tia da Alane, Janete, também entregou a vida a Jesus. Deus foi salvando aquela família, irmãos, porque o evangelho entrou naquela casa por uma menina de 9 anos de idade. Agora, nós deixamos o trabalho em fevereiro, e agora, no mês de julho, o grupo de oração das mulheres fez aniversário. Eles fizeram um culto de celebração e mandaram as fotos para nós. E quando eu olhei nas fotos, as mulheres do grupo de oração, quem estava lá? A Alane, a sua irmã Ana Aline, a sua prima Amanda, a sua mãe Janilda, a sua tia Janete e a sua avó Olga. Membros do grupo de oração, movimento de oração Desperta Débora, por causa de uma menina de 9 anos, que não olhou para as dificuldades, mas para as possibilidades do evangelho na vida da família dela. Quando a gente pensa nas necessidades do trabalho missionário, talvez a gente tenha a tendência de olhar como Filipe para as dificuldades. Mas nessa noite eu quero desafiar você a pedir perdão ao Senhor se você tem olhado para os problemas e para as dificuldades. Mas você ser como André, simplesmente como André, olhar para as possibilidades de que uma vida nas mãos de Deus pode fazer, do que o pouco nas mãos de Jesus pode se transformar. E é por isso que a gente ama o trabalho missionário, porque a gente reconhece que nós não somos nada, que as nossas possibilidades, elas são mínimas diante das necessidades desse Brasil. Mas quando a gente coloca o que tem nas mãos de Jesus, ainda que seja pouco, é suficiente para Jesus tornar o grande milagre, a grande manifestação da graça e do poder dele. Quando nós fomos para São Paulo, já trabalhando em Morro do Chapéu, mas fomos em São Paulo compartilhar dos desafios e contar um pouco das experiências. Falamos à igreja onde nós éramos membros anteriormente. E no auditório, enquanto mostrávamos as fotos, falávamos das coisas, havia uma menina de 11 anos chamada Larissa. No final do culto, ela veio nos procurar e ela disse o seguinte: eu não tenho muito para dar para missões, mas eu tenho Barbies. E eu quero dar as Barbies para as crianças de Morro do Chapéu. Porque ela tinha visto as fotos, ela tinha visto a carência daquelas meninas. Algumas das meninas do sertão nunca souberam o que era uma Barbie, a não ser na televisão. Mas naquela manhã de domingo, no final do culto, a Larissa veio à frente e falou: eu quero entregar minhas Barbies. E eu falei: você tem certeza que você vai doar suas Barbies? Eu vou doar minhas Barbies. E no dia seguinte, na segunda-feira, quando eu cheguei na secretaria da igreja, tinha uma caixa com 42 Barbies. E eu liguei para a Larissa e falei: Larissa, você tem certeza que você vai doar suas 42 Barbies? E ela disse: vou, tia. Lá em São Paulo é tia, né? Vou, tia, porque as crianças precisam mais das Barbies do que eu. Pessoas que olham como André. Pessoas que têm mais do que Barbies para doar. E eu quero perguntar para você nessa noite, como você tem agido diante da obra missionária? Você tem olhado para as dificuldades ou você tem olhado para as possibilidades? Se você olhar para as dificuldades da sua vida, do seu orçamento, das suas necessidades, você vai dizer: eu não posso contribuir, eu não posso participar dessa obra. Mas se você olhar: Senhor, aqui está o que eu tenho. As minhas possibilidades são poucas, mas eu coloco o que eu tenho nas tuas mãos. Você vai ver o milagre acontecendo. Eu quero pedir que projete as fotos, os milagres que Deus tem feito nesse Brasil na evangelização das crianças. Existem necessidades? Existem.
Mas existem também muita gente que tem doado do que tem, para que os milagres aconteçam, para que os pães se multipliquem e para que o evangelho chegue nas crianças. Pode ir passando as fotos e eu vou falando delas. Isso está acontecendo em Castanhal, no Pará, lá no fim do Brasil. Crianças ouviram falar de Jesus porque você enviou sua oferta e lá chegou um missionário. Lá na região amazônica, crianças recebem a Jesus assim, entregando o coração ao Senhor. A mensagem está se espalhando para as crianças do Pará. Você também vai ver fotos do que está acontecendo no Vale do Amanhecer, em Brasília. Aquele lugar de esoterismo, onde as crianças são levadas ao templo e separadas, preparadas para incorporarem espíritos. Lá estão os missionários Valdeir e Morgana, anunciando que Jesus é luz e preparando essas crianças para receberem o Espírito Santo do Senhor, para que o inimigo não toque na vida dessas crianças. Lá eles estão trabalhando. Você vai ver também o trabalho que está sendo feito no Vale do Açu, Rio Grande do Norte. Dezenas de crianças estão sendo alcançadas porque temos treinado líderes. E essas crianças se reúnem assim, no chão, nas garagens, porque não há tantos recursos, mas os missionários não estão preocupados com as dificuldades. Eles estão enxergando as possibilidades de que essas crianças serão ao entregarem suas vidas a Jesus. Você está vendo aí missionário Odete Kramp, na divisa do Paraná com a Argentina, lá na divisa do Brasil com a Argentina. Missionário Odete Kramp e seu esposo trabalhando na evangelização no sudoeste do Paraná, de casa em casa, no templo, na igreja, levando a mensagem de Jesus às crianças. Pode ir passando. Lá no Paraná ainda, Paraná. Aí é em Divinópolis de Goiás, as crianças são alimentadas com a comida e com a palavra. Se reúnem assim na rua, no templo, no chão, porque não há tantas cadeiras, na garagem, debaixo da árvore, ao ar livre, mas estão entregando suas vidas a Jesus. Jundiaí, interior de São Paulo. Você está vendo aí Jundiaí, no interior de São Paulo, os nossos missionários Maria do Amparo e Antônio Roberto. Estão trabalhando na evangelização de crianças em Jundiaí. São José do Rio Preto, bem no interiorzão de São Paulo, quase na divisa com Mato Grosso. Lar Batista, FF Sorém, em Tocantins, nossas crianças amparadas. Osasco, Grande São Paulo, missionária Leda, lá em Osasco. Piracicaba, interior de São Paulo, a cidade que nós trabalhamos antes de ir para a Bahia, e onde está uma missionária trabalhando lá, em Piracicaba, bem pertinho de Campinas. Nas casas, no templo, ensinando as crianças a respeito da vida em Jesus. Complexo do Alemão, aqui no Rio de Janeiro, eu sei que alguns tiveram acesso a essas fotos, o trabalho de evangelização. Dezenas de crianças foram alcançadas durante a trans no Complexo do Alemão. Estivemos lá exatamente naquelas semanas onde houve conflitos, onde morreu aquela policial, mas nós estávamos lá. Algumas dessas crianças não saíram de casa, mas nós fomos até elas, e elas receberam a mensagem de Jesus ali na comunidade de Nova Fazendinha, bem no coração do Complexo do Alemão. Pode ir passando. Aí as nossas crianças lá no complexo, dia que elas receberam a revistinha A História de Jesus, a equipe da Trans, que trabalhou no Ministério Infantil, a alegria das crianças ao receberem as revistinhas evangelísticas, a equipe da Trans no trabalho de evangelização, isso ainda, o trabalho com as crianças, a abordagem individual de cada criança, e a gente contava as histórias, eles pediam, tia, conta outra, e a gente ficou ali a tarde toda contando histórias. Cristolândia, São Paulo, projeto Novos Sonhos, missionária Joana Machado, que está trabalhando lá na Cristolândia com o projeto Novos Sonhos, alcançando aquelas crianças para que elas não se envolvam com a criminalidade, nem com o uso e a venda de drogas. Mangueira, aqui no Morro da Mangueira, nosso trabalho com as crianças, ali no prédio do IBGE, aquelas crianças que estão tomando banho com água do esgoto, convivendo com ratos enormes, um cheiro horrível, mas se aquelas crianças estão ali, nós também precisamos estar
e mostrar a elas que há uma vida profunda e abundante que Jesus pode dar. E Deus tem nos abençoado ali de cuidar daquelas crianças e mostrar a elas o amor de Deus e a graça de Jesus. Ensinando a ler e escrever aquelas que não estão na escola, ensinando a orar na hora que tem o lanche. E é ali sentado no chão que a gente compartilha da palavra de Deus na Mangueira, no prédio abandonado do IBGE, onde a gente está trabalhando atualmente, concentrando as nossas forças ali. Esse é o nosso missionário Wagner, missionário que os irmãos, inclusive, ajudaram lá no Sinibu, no alto da Mangueira. Ele é o coordenador do projeto lá. Isso ainda é tudo na Mangueira, Morro da Mangueira. Aí em Minas, Eloy Mendes, ainda em Eloy Mendes. São José do Rio Preto, tribo Cangangue, lá na cidade de Nonoai, no Rio Grande do Sul, Luciana e Rei Miller, trabalhando na evangelização das crianças indígenas. E uma equipe aqui do Rio foi uma viagem missionária lá. E para chegar na tribo, o caminho é longo. Primeiro caminhada no asfalto e depois caminhada mata dentro até chegar aquelas crianças e falar a elas do amor de Jesus. Morro do Chapéu, na Bahia, nosso último trabalho. Lá nós tínhamos o grupo do futebol. Não dá para a gente compartilhar todas as histórias, mas depois a gente compartilha algumas. Mas isso aí é lá na Bahia, até fevereiro desse ano, quando estivemos lá trabalhando na evangelização. E aí as crianças que foram alcançadas na Bahia. O pessoal que ia nos ajudar, de Salvador. O pessoal de Salvador, da igreja onde meu esposo era membro, que agora somos membros aqui. Lá ainda Morro do Chapéu. Para essa foto aí, por favor. A Alane, quando nós a conhecemos, ela era daquele tamanzinho, aquela que está bem pertinho do missionário Renê, de lacinho amarelo na cabeça, dando aquele sorriso. Ela é a Alane, e ela tinha essa idade quando entregou a vida para Jesus. Pode passar. Isso foi no ano que nós chegamos lá. Trabalho no povoado, um assentamento, as casas típicas do sertão da Bahia. A Alane, ano passado, essa de roxo é a Alane, no ano passado, já adolescente, foi aí os dias que ela pregou no culto, ela já estava desse tamanho. Do lado, Vitória, uma outra menina com uma história muito difícil, mas que Deus resgatou a vida dela. Pode passar. Nosso trabalho lá com os acampamentos e as diversões, o trabalho com surdos, Josivaldo, nosso missionário surdo, a equipe de teatro. Trabalho nos quilombos, lá tem muito remanescente de escravos, então tem comunidades quilombolas. A gente ia até essas comunidades para alcançar as pessoas e as crianças. Nosso trabalho com as crianças, lá na Bahia ainda, a Bahia, os voluntários, pode ir passando. Tudo ainda na Bahia, no período de trabalho de evangelização, EBFs, muitas atividades. Tinha coral infantil, muito trabalho lá que a gente tinha um projeto social que nós montamos, e o coral que foi convidado para cantar na prefeitura da cidade, na celebração dos 100 anos da cidade, e Deus nos honrou. E esse é o grupo de mensageiras do Rei, que foi formado em agosto. Depois que nós saímos de lá, aquelas irmãs que nós discipulamos instituíram as mensageiras do Rei, e a Alane está ali no meio. As crianças do coral, Eloy Mendes, em Minas, Búzios, aqui no interior do Rio. Seja a luz para que as crianças conheçam o amor do Pai. Quero orar com você, quero pedir a Deus que possa trabalhar na sua vida, para que você olhe para as possibilidades do que uma obediência ao Senhor pode fazer. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Talvez até aqui você tenha olhado para as dificuldades, mas nessa noite eu quero convidar você a ser como André. Entrega para o Senhor os seus pães e os seus peixes. Eu tenho certeza que você tem muito mais do que isso para entregar ao Senhor. Você tem mais do que as Barbies que a Larissa entregou. Você tem a sua vida, os seus talentos, os seus bens. Apresente-os ao Senhor para que as necessidades do nosso povo sejam supridas. Deus quer usar você. Ele não precisa de você, mas Ele quer usar você. Ele quer te dar esse privilégio. Coloca a sua vida diante do Senhor. Quero chamar o pastor que vai estar orando, encerrando o culto dessa noite. E orando pela sua vida para que você apresente os seus pães e peixes ao Senhor. Já há algum tempo eu nutri a expectativa de que a igreja conhecesse o irmão Renê. Falta pouco ele vai ser ordenado pastor, né? Ele tem a formação. No momento certo isso vai acontecer, temos certeza.
e a irmã Jaqueline. Eu sabia que as experiências vividas pela irmã Jaqueline nos impactariam. Ela é a coordenadora de todos os projetos que envolvem crianças. O irmão Renê tem a sua função fora e é um missionário voluntário, totalmente engajado, mas tem a sua profissão e o restante do seu tempo é todo dedicado a missões ao lado da sua esposa. Ele tem a sua profissão, por isso até que ele está aqui no Rio. Esperamos que esse tempo seja duradouro, para a gente poder tê-los aqui por muito tempo. Eu fico imaginando mais uma bênção que a igreja recebe como igreja, como povo de Deus, de ter um casal que o Senhor coloca aqui com uma visão missionária, com um desafio muito claro de cuidar de pessoas. É o cuidado de Deus com a gente, trazendo pessoas prontas para serem usadas para que a gente faça muito mais. Imagina o que Deus ainda tem para nos fazer quando coloca assim, olha, cuidem do casal Renê e Jaqueline como igreja, sejam igreja com eles, cuidem deles. Imagina o que Deus disse para eles quando vê a igreja diante de tantos desafios como vocês têm acompanhado, a maneira como Deus vai usá-los no nosso meio também. É assim que Deus faz a obra, e você não pode ficar de fora. Cada criança daquela que passava ali mexia profundamente comigo. Algumas estão longe, índios lá no Rio Grande do Sul. Tem índio no Rio Grande do Sul também. Você acha que tem índio só em Mato Grosso, no Amazonas? Tem índio até aqui em Paraty, do nosso ladinho aqui, uma tribo indígena aqui em Paraty. Tão longe, mas ao mesmo tempo tão perto aqui, do lado, na Mangueira, no Complexo do Alemão. E as nossas crianças, que são o desafio de hoje, para que seja uma geração transformada na manhã. Quantas crianças, como a Alane, estão aqui hoje entre nós, para serem transformadas por Deus, para se tornarem obreiras do Senhor na seara. E aqui nesse lugar, qual é o chamado que Deus tem para a sua vida? O canto que nós vamos cantar é uma resposta, uma oração de resposta ao Senhor. Senhor, usa a minha vida. Eu quero ser um vaso em tuas mãos. Quero ser como uma ponte sobre o abismo, como uma luz na escuridão. Eu quero levar a tua mensagem. Vamos ficar de pé. Quantos desafios, quantos milhões de crianças estão espalhadas por este Brasil, que hão de conhecer Jesus, para terem esperança. Como a gente viu hoje pela manhã no testemunho da Miriam e da Vanessa, trazido pela irmã Rosângela, Jesus muda de dentro para fora. É um banho completo na pessoa, que muda tudo. O sorriso é outro. Não é só uma questão de ter esperança de ir para o céu. Tudo começa na esperança de ir para o céu, mas isso muda a nossa vivência. Nossos filhos se tornam melhores alunos, nossos filhos se tornarão melhores líderes. A nossa esperança é que se tornem melhores pais, melhores filhos, melhores mães do que nós mesmos. Uma geração avançando acima de outra geração. Como diz a Bíblia, de glória em glória, refletindo a glória de Deus. Mas isso passa pelas nossas mãos, a nossa responsabilidade em assumir o nosso chamado, o nosso compromisso. Disponha-se diante do Senhor. Se você quiser depois, converse mais com a Jaqueline, com o irmão Renê, extraia deles tudo que você puder extrair de experiências do campo missionário, mas acima de tudo envolva-se. Outros projetos estão acontecendo, não é, irmã Jaqueline? Tem sempre um projeto acontecendo envolvendo crianças. Envolva-se, coisas aqui pertinho de nós, para que Deus continue fazendo diferença por meio de Jesus na vida de tantas crianças. Vamos orar cantando? É a minha oração, deve ser a sua oração também. Eu quero ser usado da maneira que tu queres. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só de usa-me, Senhor.
Coloque à disposição do Senhor o que você é, o que você tem, o que você sabe fazer. Pense em vidas à sua volta, que serão alvo da graça de Jesus pela sua vida. Que o Senhor encontre aqui nesse lugar instrumentos vivos para mudar este tempo, para mudar esta geração, para mostrar luz. Está conosco meu amigo, foi meu aluno no seminário, hoje é professor do seminário, para que ele ore neste momento, agradecendo a Deus por esse desafio que ele nos fez. Seja bem-vindo, pastor, muito bom tê-lo conosco. Senhor Deus, tão bom, Pai, a gente ser desafiados com experiências que não estão no campo da teoria, mas estão, ó Deus, na prática de vida. É tão bom, ó Deus, ver o Teu Espírito transbordar e marcar, ó Deus, pessoas para sempre. É para isso, ó Deus, que Tu plantastes a Tua igreja, Deus, numa sociedade com tantas injustiças, com tantas pessoas, ó Deus, sofrendo. E, ó Pai, essas crianças podem ser atingidas pelo Senhor, e podem, ó Deus, no nome de Jesus, ter um futuro de esperança, ter, ó Deus querido, um futuro de cura, curadas, ó Deus, por traumas familiares, por lares, ó Deus, desajustados, e que, ó Deus, já na infância, recebem, ó Deus, a Tua graça. Quero Te suplicar agora, Pai, que Tu abençoes, ó Deus, essa igreja. Abençoe, Deus, a liderança, que esse Espírito, ó Deus, que é uma nova face do Teu reino, que, ó Deus querido, a experiência do Senhor é transformada em cuidado do outro. Por favor, ó Deus, que esse Espírito Santo continue, Deus, a se transbordar neste lugar, e que atinja, Deus, este bairro, que atinja, Deus, pessoas que passem aí à frente, ó Deus, e que sejam impactadas pelo sopro do Teu Espírito, e entre e descubra aqui, ó Deus, essa graça do Senhor que transborda. É no nome de Jesus Cristo que eu agradeço a Ti, ó Deus, essa noite maravilhosa, esse banquete que Tu nos dá, ó Deus, cuidadosamente neste lugar, em nome de Jesus, e que essa luz, que esse fogo, ó Deus, nunca se apague neste lugar, ó Pai, que em nome de Jesus Cristo, que venha muito mais do Senhor sobre essa casa, que reine a paz, que reine, ó Deus querido, que reine a reconciliação, que reine, ó Deus querido, a alegria de estar, ó Deus, na Tua presença, que é o sentido, Deus, da Tua igreja neste mundo, em nome de Jesus, amém.